mesmo? Tomara que sua família esteja bem, você também. Vamos lá, né? Não tenho como transcrever esse momento que a gente está vivendo, mas preciso traduzir com vocês a saudade que eu estou sentindo, que está se misturando com o meu DNA. Acho que essa mensagem inicial já deu uma dica sobre o que nós vamos falar hoje. Exatamente, galera. Chegou o dia onde eu vou poder falar com vocês sobre transcrição e tradução. Bom? Que o DNA é a molécula informacional da vida. Mas a gente fala o tempo todo de DNA e a gente coloca o RNA aparentemente em segundo plano. Sabia que para alguns teóricos eles acham que em um certo momento o planeta, o único ácido nucleico que existia era o RNA? Existem algumas hipóteses que tentam reforçar essa ideia. Por exemplo, uma delas é que lembre que o vírus chamado retrovírus, ele tem a capacidade de fazer DNA a partir de RNA. Então a gente está acostumado a falar que o DNA dá origem ao RNA. Mas é possível para um tipo de vírus, que é o chamado retrovírus, através de uma enzima chamada transcriptase reversa, eles conseguem fabricar DNA a partir do RNA. Isso é algo bem interessante, mas não é o assunto, não é o tema da aula de hoje. Então, de uma forma geral, o DNA ele tem a capacidade de fabricar o RNA. RNA, que é um ácido nucleico, que ao contrário do DNA que possui a desoxirribose, ele possui a ribose. Então, o DNA ele irá formar RNA para que esse RNA seja utilizado para formar proteína. Lembre que nesse processo, durante todo esse processo, um complexo proteico vai participar, ajudando e fazendo tudo acontecer. Então vamos lá. O DNA, lá no núcleo, ele é utilizado para fazer DNA, processo que a gente chama de replicação. Isso acontece no núcleo. Então, no núcleo, que o DNA ele é utilizado para fazer o próprio DNA, de forma semiconservativa. Na replicação, ou duplicação do DNA. No caso da transcrição, apenas uma das fitas é utilizada como molde para fabricar o RNA. Isso vai acontecer lá no núcleo. Então a transcrição, como é que ela funciona? As duas fitas do DNA, elas são abertas, quebrando a ponte de hidrogênio, ou melhor, as pontes de hidrogênio que unem bases nitrogenadas correspondentes. Então, se uma fita do DNA tem adenina, na outra vai ter timina. Citosina, guanina. Guanina, citosina. Adenina, timina e assim sucessivamente. Então, essas pontes serão quebradas e uma das fitas do DNA ela é utilizada como molde para fazer o RNA. Uma coisa importante é que não é todo o DNA que vai ser utilizado para fazer esse RNA. Apenas um trecho do DNA vai ser utilizado para fazer esse RNA. E vai começar onde? Separou as fitas. Uma das fitas que está sendo utilizada como molde vai ter uma região chamada região promotora. Essa região tem uma sequência de nucleotídeos que serve de informação para, olha o nome, RNA polimerase. E essa RNA polimerase vai ser a proteína que vai começar a sintetizar a fita de RNA. Lembrem que o RNA, fita simples, por isso que apenas uma das fitas vai ser utilizada para fazer o RNA. Esse DNA ele vai ter uma sequência de bases nitrogenadas e servirá de molde, servirá de informação para a síntese da fita de RNA respondente. Por exemplo, se nessa fita do DNA a sequência é
Adenina, timina, guanina, citosina, adenina e timina. Anota aí. Adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina. Qual vai ser a sequência encontrada no RNA que está sendo formada? Timina, não. Timina não. Timina não está presente no RNA. O RNA ele tem a uracila. Então aqui eu estou falando de um trechinho pequenininho, mas esse RNA ele pode ter desde dezenas de bases nitrogenadas, de nucleotídeos, até centenas de milhares. Claro que isso vai definir talvez o tamanho do polipeptídeo ou da proteína que vai ser formada, mas isso é para assunto de daqui a pouquinho. Beleza? Então, RNA polimerase vai ser a proteína utilizada no processo de síntese de RNA. As duas fitas do DNA se separam, apenas uma delas é utilizada como molde para a síntese de uma molécula de RNA. Ademilton, e depois que o RNA é formado, as duas fitas de DNA novamente se juntam e as ligações de ponte de hidrogênio elas são novamente refeitas. Tá claro para você? Então, basicamente, esse é o processo de transcrição. Mas aí tem uma coisa importante. Eu estou falando do RNA que vai possuir a informação, a mensagem genética que estava presente onde? Presente no DNA, no trecho do DNA. E esse trecho do DNA, ele vai ser chamado de quê? De gene. Então, parou um pouquinho e vamos falar sobre esse tal desse gene. O que é um gene, finalmente, Ademilton? Para alguns autores, um gene é um trecho de DNA relacionado à síntese de uma proteína. Durante muito tempo se usou essa definição, mas é importante lembrar que um gene, que é um trecho do DNA, ele pode estar ligado à síntese não necessariamente de uma proteína. Ele pode estar ligado à síntese de um polipeptídeo, que não necessariamente vai se formar uma proteína. Polipeptídeo, conjunto de aminoácidos ligados por ligação peptídica. Daí o nome poli, vários peptídeos. E, em alguns casos, você pode ter proteínas que não são formadas apenas por um único gene. Tem uma coisa importante, é que o mesmo trecho de DNA, ele pode estar ligado à formação de proteínas diferentes. Pessoal, como é que isso é possível? Já, quando estiver falando de tradução, você vai entender. Beleza? Então, transcrição, basicamente, é isso. Lembre que um gene, ele vai estar ligado à formação de um RNA. Esse RNA possui a mensagem. Então, um gene, um trecho do DNA, com uma sequência de bases nitrogenadas, e ele vai estar relacionado a uma mensagem que vai ser transmitida via RNA mensageiro. Essa sequência do RNA mensageiro vai servir para a adição de aminoácidos lá no citoplasma para a formação de uma enzima, de uma proteína ou até mesmo de um polipeptídeo. Beleza? Tá tranquilo até aí? Pronto, vai lá agora, bebe uma aguinha, dá um abraço no pai, um abraço na mãe e volta para a gente continuar. Dá uma pausa e depois continua. Eu vou beber uma água. Ade, tem uma coisa que eu não entendo, eu fico confuso. Então vamos lá, DNA funcionando como molde para a formação de um RNA, início da ação da RNA polimerase na região promotora, uma sequência específica de nucleotídeos, beleza? De bases nitrogenadas, que vão dar essa informação para o começo do trabalho do RNA, da enzima RNA polimerase. Da mesma forma, quando o tamanho do RNA já estiver ideal, você vai ter uma sequência também, que vai ser aquela sequência de término. Então tem tudo essa informação para as proteínas, estão todas bem definidas lá. Para a formação do RNA, que vai estar ligada à formação da proteína. Então, ficou claro para você? Beleza. Então, olhem essa animação que eu fiz para vocês com o maior carinho.
Essa animação está mostrando o quê? Perceba que o DNA lá dentro do núcleo, formando DNA, já falamos sobre isso, aí o DNA servindo de molde para formar RNA. Esse RNA possui a mensagem, daí o nome RNA mensageiro. Mensagem que foi transcrita, daí o nome transcrição, naquele trecho do DNA que nós chamamos de gene. Tá vendo como as palavras estão começando a fazer sentido? É importante que você, toda palavra que você ainda está com dúvida em relação à questão conceitual, você anote no seu caderno para tirar a dúvida com a gente, ou você mesmo colocar aquilo que você acha que significa. Coloca lá como se você estivesse explicando para alguém. Faz um mapa mental que vai ser muito útil para você. Beleza? Depois a gente fala mais sobre algumas estratégias para o estudo da biologia. Vamos lá? Então, beleza, galera. Então, olha só, dentro do núcleo, DNA formando DNA, DNA formando RNA. Já falei para vocês, lá na frente, vocês vão entender, guarda essa palavrinha lá para frente, chamada splicing, palavra pronúncia bonita, splicing, que logo, logo nós falaremos. Vocês vão perceber que a grande maioria do DNA não está relacionado à codificação de RNA. Isso também é algo que a gente vai estudar bastante, vocês vão ver que é bem interessante. E aí esse RNA vai vir para o citoplasma, o RNA que tem a mensagem. Ademilton, beleza, mas tem um RNA mensageiro, que é esse que possui a mensagem que veio a partir do DNA. Mas e o RNA transportador? E o RNA ribossômico? Vamos começar pelo último. O RNA ribossômico, gente, ele é produzido também pelos cromossomos, a partir do DNA. Então, RNA sendo produzido a partir do DNA. Esse RNA ribossômico é produzido em uma região específica do núcleo, chamada nucleolo. Então, nucleolo está diretamente ligado à produção de RNA ribossômico, que vai sair do núcleo e lá fora, associado com outras proteínas, vai formar aquela organela, aquele orgânulo citoplasmático importantíssimo, presente tanto em eucariontes como em procariontes. Como é que chama esse ribossomo? Exatamente, ribossomo. Então, esse ribossomo, ele será importantíssimo no processo de síntese proteica. Então, lembre, RNA mensageiro possui a mensagem vinda do DNA. Beleza? RNA ribossômico, produzido no nucleolo, por regiões específicas do cromossomo, e junto com proteínas ajudarão a formar o que nós chamamos de ribossomos. Sim, AD, e o transportador? O transportador, ele também é produzido a partir do DNA e ele vai possuir o que nós chamamos de anticódon. Calma lá. Cada 3 bases nitrogenadas no RNA mensageiro, cada trinca no RNA mensageiro, a gente vai chamar de códon. O RNA transportador, com base no códon, vai ter o anticódon correspondente e vai trazer o aminoácido que tem relação. Eu tenho 3 nucleotídeos que estão no RNA mensageiro, que eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de códon. O RNA transportador vai trazer já o aminoácido correspondente e vai se ligar ao RNA mensageiro através do seu anticódon. Então, códon está no RNA mensageiro, anticódon no RNA transportador. E ele vai trazer o quê? Ele vai trazer o aminoácido correspondente àquele anticódon. Então, trouxe o aminoácido, ele depois se manda, e aí vai vir o quê? Vai vir outro RNA transportador com correspondente, que tem o anticódon correspondente ao outro códon, trazendo um outro aminoácido. E nesse caminhar do ribossomo, nesse sentido, vai vindo códon, trincas, sempre trincas, códon, anticódon, aminoácido, códon, anticódon, aminoácido, códon, anticódon, aminoácido. Então você vai ter uma sequência de aminoácidos que vão estar ligados por ligação peptídica. E aí, a depender da sequência de bases nitrogenadas no RNA mensageiro,
é que você vai ter a sequência específica de aminoácidos. Logo, se vai formar uma proteína, se for formar uma proteína, você vai ter a formação de uma proteína específica. Por isso que a gente fala que o gene está no DNA, porque é a sequência de nucleotídeos do DNA que vai determinar a sequência do RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro estará diretamente ligado ao códon, anticódon e a sequência de aminoácidos. Então, muitas proteínas são comuns para muitos seres vivos. Um exemplo, queratina. Queratina é uma proteína presente em muitos animais, sejam nas unhas, seja no pelo, no cabelo. Então, essa proteína, esse gene para a formação de queratina, está presente em muitos animais. Essa característica faz com que a gente tenha semelhança no nosso DNA com outros seres vivos. Por quê? Porque nós vamos ter proteínas que são parecidas, embora a quantidade e as características dessa proteína possam não ser exatamente as mesmas. Então vamos lá, na aula de hoje o que é que eu tenho que entender? Eu tenho que entender o processo básico de formação de RNA através da transcrição, o processo básico da formação da proteína ou da cadeia polipeptídica, processo chamado de tradução. É importante saber quem são os agentes envolvidos nesse processo, é importante saber onde ocorre cada uma dessas etapas e é importante saber, principalmente, o papel biológico desse processo. Se você é do jeito que você é, se você tem as características que você tem, é por conta da transcrição e da tradução. E mais do que isso, da replicação do seu DNA. Beleza, galera? Lembrem, volta ao vídeo quantas vezes você precisar. Não ouviu direito, anota, chama a galera, manda mensagem. Teve gente que errou questão boba. Eu não admito isso. Valeu, galera. Valeu, meu querido. Saudade de você. E logo, logo esperamos, com fé em Deus, que estejamos juntos. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.